Então, é por isso que Jesus fala: "Se vós permaneceres em mim, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Olha que interessante isso, João 8,31, Jesus fala: "Se você permanecer em mim, você vai virar um discípulo de verdade." Tem que permanecer. Se você permanecer em mim, você vira discípulo de verdade. Agora, se você vira discípulo de verdade, é porque tem discípulo falso. Mas se você vira discípulo de verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, tem gente que é liberto, mas não é pelo Filho, e quando é liberto e não é pelo Filho, não é livre de verdade. Só é verdadeiramente livre quem é livre pelo Filho, que é Cristo. Ok? O apóstolo Paulo, várias vezes, ele usa uma expressão chamada assim: que ninguém vos engane, não sejam enganados. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo diz: "Nos últimos dias muitos abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios." A Bíblia inteira é um alerta contra os falsos mestres, os falsos líderes, as falsas verdades e as falsas soluções. A Bíblia, inclusive, diz que o advento do filho da perdição, ele vai acontecer segundo a eficácia do poder de Satanás, que através de sinais, prodígios e maravilhas de mentira, irão enganar a humanidade, ok? Porque a humanidade está enganada como uma escama nos olhos. O que a Bíblia diz? O inimigo cegou o entendimento da humanidade para que ela não enxergue a verdade. Ou seja, a Bíblia do início ao fim é um alerta contra o engano. É um alerta contra coisas que parecem que são boas, mas na verdade são do mal. A Bíblia mostra que o disfarce é a estratégia do inimigo. Disfarce, infiltração e engano, ok? O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, meus amigos, nós estamos nos preparando para o maior engano da história da humanidade. E para enganar a humanidade, não existe maneira melhor do que você colocar o bode na sala e depois tirar. Não existe maneira melhor do que você criar o problema e você mesmo criar a solução e sair como salvador da pátria. Isso é um protocolo elementar, básico do controle global, ok? Então é assim que a banda toca, é assim que o mundo funciona. Perfeito? Então, meus amigos, o anticristo, ele não é, a princípio, um oponente de Cristo. O anticristo, ele é uma imitação de Cristo, ok? Essa aqui é a estratégia. O anticristo, ele aparece como uma imitação de Cristo. O anticristo, ele aparece como idêntico a Cristo. Vai ser tão difícil discernir entre o falso Cristo e o Cristo verdadeiro, que só um grupo muito seleto vai conseguir fazer essa distinção, tá? Porque a Bíblia diz que o engano do final dos tempos será tão forte que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos, ok? Olha que interessante. Se pudesse, o engano será tão grande no final dos tempos que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. Escolhidos é um grupo muito pequeno dos cristãos, porque Jesus falava: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando você lê na Bíblia a expressão escolhidos, lembre-se, é um grupo muitíssimo pequeno. E a Bíblia diz que o engano do final dos tempos será tão grande que, se pudesse, enganaria até mesmo o grupo pequenininho dos escolhidos. Sabe o que significa isso? Significa que praticamente a totalidade da humanidade será enganada nesse momento. Sabe por quê? Porque eles vão ser enganados? Porque vai ser um negócio tão atrativo, tão sedutor, com uma aparência assim, de ser uma coisa tão boa, que as pessoas serão enganadas, tá? Então, da mesma forma que os insetos são atraídos pelo mel, e um homem é atraído por uma mulher sedutora, e uma mulher é atraída por um homem sedutor, a humanidade vai ser atraída por uma ideia muito sedutora, que é o que eu chamo de honey trap ideológico. O honey trap ideológico é: se você é cristão e conservador, vai aparecer uma coisa tão boa, mas tão boa para o cristão e conservador, que a galera vai cair de boca. Vai cair, vai cair assim, bonito. Mas vai ser o maior engano da história da humanidade, ok? Vai funcionar da mesma forma que funcionou na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, o discurso era lindo. Qual que era o discurso? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí todo mundo falou assim: caramba, poxa, achamos maravilhoso isso, né? Que coisa linda. Agora, liberdade, igualdade e fraternidade, o que eles faziam com isso? Separava a cabeça do corpo das pessoas de quem não concordava. Em nome da liberdade. O cara não teve liberdade de pensar diferente. Em nome da igualdade, o cara não foi considerado um igual. Em nome da fraternidade, viver bem com os seus irmãos. Esses caras não estavam vivendo bem com os seus irmãos. É a famosa intolerância dos tolerantes. Eu sou tolerante, mas você tem que. Se você não for tolerante igual eu sou, eu vou ter que te eliminar. É isso que está sendo programado para a humanidade. Em nome da família, em nome do bem, em nome de proteger a tradição, eles vão destruir a família, o bem e a tradição. Essa é a estratégia, sempre foi. Ok? Vou repetir para vocês o que eu estou tentando te ensinar aqui. Em nome de proteger a família, em nome de proteger o país, em nome de proteger a tradição, em nome de proteger a Bíblia, em nome de proteger Jesus,
Eles vão destruir a Bíblia, Jesus e também a tradição e a família e tudo, tá? Quando um cara chega e fala abertamente: "Nós queremos destruir a Bíblia", os cristãos já falam: "Ó, então eu tô fora". Mas quando o cara fala: "Eu sou o grande protetor da Bíblia", mas na verdade ele tá ali infiltrado para destruir, é uma honeypot ideológica, é um negócio que é tão sedutor que você vai falar: "Caramba, isso tem que ser do bem", mas não é. A Bíblia fala, repito: "Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição". O apóstolo Paulo fala: "Não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz". Jesus fala: "Cuidado com os lobos em pele de cordeiro". Você olha e você fala: "É um cordeiro, é do bem, é gente fina, é legal", mas não é, é um lobo disfarçado de cordeiro, tá? E Jesus fala: "Eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos". É isso que está sendo organizado agora. Vamos voltar para nossa nação. O que está sendo feito na nossa nação? Tem um pessoal que está fazendo o papel do bad cop e tem o pessoal que está fazendo o papel do good cop, ok? Tem o pessoal que está fazendo papel de protagonista e tem o pessoal que está fazendo papel de antagonista. E os dois trabalham no mesmo filme, no mesmo teatro, na mesma história. Para criar o quê? Divisão, para instaurar o caos em cima da ordem, para que haja um contexto favorável para instaurar uma ordem nova. Só que para instaurar uma ordem nova, tem que instaurar o caos. Meus amigos, se você não percebeu que o caos foi instaurado, aí tu não percebe mais nada. É como ter um elefante na tua sala e você falar: "Qual elefante? Eu não tô vendo nenhum". Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Isso é, meus amigos, vai ser um negócio tão sedutor, mas tão sedutor, que é o que eu tô chamando aqui de uma honey trap ideológica. É um negócio que a sedução é tão grande que você só vai conseguir perceber que aquilo não é do bem se você tiver um negócio que tá escrito lá na Bíblia. A Bíblia fala sobre vários dons espirituais que Deus concede ao seu povo. A gente tem o dom de palavra de sabedoria, tem o dom de palavra de conhecimento, tem o dom de operação de maravilhas, tem o dom de variedade de língua, tem o dom de interpretação de língua, mas tem um dom que poucas pessoas falam, poucas pessoas conhecem, e por pouco conhecer e pouco falar, poucos buscam, que é o dom de discernimento de espíritos. Apenas com um dom de discernimento de espíritos, a pessoa vai conseguir se proteger deste que é o maior engano da história da humanidade, ok? Satanás não vai aparecer de chifre de vermelho e com tridente na mão. Satanás vai aparecer vestido de Jesus, se passando por o salvador da humanidade, se passando pelo benfeitor do cristianismo.